Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Felipe Lira Pádua, sou advogado especialista em planejamento patrimonial e sucessório, membro do time Holding Brasil. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje pretendemos discutir por que não devemos fazer um testamento. Se você conhece alguém que está pensando em fazer um testamento, alguém que está em vias de fazê-lo, encaminhe esse vídeo, talvez possa ajudá-lo na tomada de decisão. Bom, primeiro item a se destacar é que o testamento ele é um instrumento de planejamento patrimonial previsto em lei, né? O Código Civil ele elenca os requisitos que o testamento deve ter, as modalidades de testamento que podem ser feitas, e talvez por isso seja o testamento o instrumento mais conhecido das famílias brasileiras. Também é muito comum vermos em filmes e novelas, na televisão, sempre um advogado aparecendo para os herdeiros com sua pastinha, trazendo lá a declaração de última vontade do falecido e informando aos herdeiros quem ficaria com o que daquela herança. Talvez seja realmente o instrumento mais conhecido das famílias brasileiras. Contudo, por incrível que pareça, no nosso sentir, o testamento ele é o pior instrumento de planejamento patrimonial. Por quê? Porque ele não te traz sequer um benefício. Toda vez que a gente fala em planejamento patrimonial, a gente tem que se lembrar que a gente está estudando uma forma de dar àquela pessoa a possibilidade de, em vida, decidir a destinação dos seus bens após a sua morte, sempre trazendo a maior eficiência tributária, ou seja, uma economia financeira, evitando-se litígio entre os herdeiros e evitando, por fim, que o seu patrimônio seja dilapidado. Beleza. Se a gente pegar o testamento como uma ferramenta de instrumento de planejamento patrimonial, a gente vai ver que ele não traz nenhuma economia tributária. O imposto que é pago ao final do inventário é o mesmo, independente de você ter um testamento ou não, certo? Então não traz nenhum tipo de economia, muito pelo contrário, você vai ter que remunerar um profissional habilitado para fazer ele acompanhar na confecção daquele instrumento. Você, quando vier a falecer, o seu testamento vai ter que ser registrado, aberto e cumprido, num processo que a gente chama carinhosamente de RAC de testamento, que é o Registro, Abertura e Cumprimento de Testamento, e esse processo ele precede o inventário, ou seja, é mais um processo judicial que antecede o inventário, ou seja, mais tempo, mais burocracia e mais custos, porque também quando você vier a falecer, os seus herdeiros vão ter que ter custos judiciais com a abertura desse processo e custos com honorários advocatícios para registrar, abrir e cumprir esse testamento. Também não evita que o seu patrimônio seja dilapidado, porque, como a gente já viu, o testamento, ele além de ter o RAC, o Registro, Abertura e Cumprimento, que demora em média 1 ano, 12 meses para se resolver, ele torna-se necessária a abertura de um inventário após o RAC. Ou seja, se tem inventário, não tem como a gente evitar o litígio entre os herdeiros e não tem como a gente evitar que o patrimônio seja dilapidado. Essa demora do processo judicial, do processo de inventário, é que acaba culminando com as disputas, com as brigas entre herdeiros e acaba culminando com prejuízo, com perdas patrimoniais. É muito comum, você não consegue evitar, é muito comum que os herdeiros venham a se desfazer de algum bem para pagar os custos judiciais, os custos com honorários e os custos com impostos. Então, se a gente pensa no testamento como uma forma de planejamento patrimonial e sucessório, a gente não consegue identificar sequer uma vantagem. Porque por mais que lhe digam, no testamento você consegue destinar os seus bens da maneira que você quer, nós temos vários outros instrumentos de planejamento patrimonial que fariam a mesma coisa, lhe trazendo um benefício tributário gigante, gigante. E ainda evitaríamos
o processo de inventário, evitaríamos brigas entre herdeiros e evitaríamos que o seu patrimônio seja dilapidado. Então, no nosso sentir, o testamento é o pior de todos os instrumentos de planejamento patrimonial e sucessório. Se você gostou do nosso vídeo, curte, compartilha e te espero aqui no próximo vídeo sobre planejamento patrimonial e sucessório. Um grande abraço!